Olá, malta. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos diálogos, às nossas conversas sobre as ciências, sobre a vida, sobre a existência, sobre o universo. Hoje nos propomos abordar sobre o movimento. Na antiguidade existia um filósofo chamado Zenão. Zenão era um filósofo grego que propôs que o movimento como tal não existe. Ele propôs que o movimento não existe através do seguinte exemplo. Se nós tivermos um indivíduo com um arco, não é? Para lançar uma flecha para uma árvore. Então, ao proceder o lançamento dessa flecha, nós sabemos de antemão que a partir do senso comum, se o indivíduo está aí de pé e vai lançar uma flecha contra uma árvore, então a flecha vai andar, vai seguir uma trajetória e vai bater na árvore. Mas para Zenão a situação era diferente. Ele dizia que se nós pudermos observar a trajetória da flecha em cada segundo, em cada milésimo de segundo, em cada bilionésimo de segundo, por exemplo, então nós perceberemos que em cada instante que nós observamos o movimento da flecha, a flecha está parada. Ou seja, se nós observarmos a flecha no instante um segundo, no primeiro segundo, nesse exato segundo a flecha está parada, naquele preciso instante. Quando observamos a flecha no segundo segundo, a flecha está parada naquele exato instante. No segundo segundo, precisamente, a flecha está parada no momento que nós observamos. No terceiro segundo, da mesma maneira, quando observamos a flecha, no terceiro segundo, ela está parada naquele exato segundo. Só que depois temos a questão dos intervalos. Do primeiro segundo ao segundo segundo tem um intervalo. Do segundo segundo ao terceiro segundo tem um intervalo. Nesses intervalos, nós podemos, por exemplo, do primeiro segundo ao segundo segundo, nós temos o 1 segundo e meio. Ali também, se nós pudermos observar a flecha naquele instante, no 1 segundo e meio, a flecha está parada naquele exato instante que nós observamos. Entre o primeiro segundo e o 1 segundo e meio, também temos um intervalo. Então, o Zenão, ele propôs que se nós pudermos observar o movimento da flecha em cada instante, ou seja, na menor unidade de tempo possível, em cada menor unidade de tempo possível, então em cada um desses instantes, a flecha está exatamente parada. Ela estará parada no primeiro instante que nós consideramos, estará parada no segundo instante infinitesimal que nós consideramos, estará parada no terceiro instante infinitesimal que nós consideramos. E se nós pudermos dividir esses infinitesimais infinitamente, então, para Zenão, a flecha estará parada em todos os instantes possíveis que o intervalo de tempo puder ser dividido. Concluindo, a flecha nunca se movimentou. A flecha nunca se movimentou, segundo Zenão. Este problema é o chamado paradoxo de Zenão relativo ao lançamento da flecha. Zenão conclui, com base nessa sua análise infinitesimal da observação do movimento da flecha ou de qualquer outro corpo, que o movimento, na realidade da flecha, como no exemplo, não existe. Nós trouxemos esse problema para observarmos também a questão do movimento. Temos já um histórico, que é esta proposição de Zenão, e nós vamos aqui abordar também sobre o movimento e vermos sobre as possibilidades da sua existência real. Do ponto de vista físico, é sabido que o movimento existe.
basicamente através da relação entre um corpo e o outro, ou seja, existem sempre referenciais. Um corpo se movimenta em relação ao outro corpo. O carro que anda na estrada está em movimento em relação à estrada. A pessoa, por exemplo, que anda dentro do comboio, ela está em movimento em relação ao comboio, mas o comboio está em movimento em relação à linha férrea. E pronto, então, nós temos essa relação do movimento, que é basicamente para termos a certeza que um determinado corpo está em movimento, é preciso que haja um outro referencial. Esse referencial é um outro corpo que esteja a se mover a uma velocidade diferente. Se estiverem a se mover à mesma velocidade, imagine que são só dois corpos que estás a observar e estão a se mover à mesma velocidade. Tu não poderás dar conta se os dois corpos estão em movimento, porque eles estão exatamente à mesma velocidade. Só poderás dar conta do movimento se eles estiverem a se mover a velocidades diferentes. Vamos voltar a fazermos aqui a nossa observação no espaço profundo. Nós preferimos fazer a nossa análise totalitária, acaba sendo muito mais conclusiva. Se estivermos no espaço profundo, num vazio totalitário em que não temos nenhum outro corpo, temos simplesmente dois corpos a se movimentarem no espaço. Temos o corpo A e temos o corpo B. Se o corpo A estiver a se movimentar, por exemplo, a 30 mil km por segundo e o corpo B estiver parado, nós vamos perceber o movimento. Porque o corpo A estará se distanciando do corpo B. E esse distanciamento é o que nós chamamos de movimento. Se o corpo B estiver a se mover também a uma outra velocidade, que seja diferente da velocidade do corpo A, nós perceberemos também o movimento do corpo B como referência ao movimento que existe no corpo A, porque ele também vai estar a se distanciar do corpo A se tiverem, por exemplo, sentidos diferentes. Mas temos aqui um problema. Se nós tivermos um único corpo no espaço profundo, em toda a dimensão do universo existir simplesmente, vamos supor, um corpo, um planeta, só um planeta no universo. Se esse planeta estiver em movimento, se esse corpo estiver em movimento, vamos lá dizer, a mesma velocidade, 30 mil km por segundo, estiver em movimento, como é que vamos perceber que este corpo está em movimento se não tem nenhum outro corpo, não tem nenhum outro referencial? O vazio é absoluto, tirando a presença desse corpo. Vamos supor também que esse todo existencial permanente, este vazio, esta totalitariedade do espaço limpo, à exceção desse corpo que está aí, vamos supor que também não tem paredes limitantes. Não tem paredes limitantes para dizer que se o corpo estiver em movimento e se existirem paredes limitantes, então perceberemos o movimento desse corpo em função do distanciamento de uma parede para outra parede. Então, para nós completarmos essa nossa abstração, vamos supor que também não existem paredes limitantes para essa totalidade, essa totalidade do existencial, o universo, o espaço profundo, sem limite, sem nenhum outro corpo, sem nenhuma poeira, nada a ser visto, tirando esse corpo que está lá no espaço. Está em movimento. Mas como é que nós vamos perceber que esse corpo está em movimento? Se tu não tens nenhum outro referencial, não tens nenhum outro corpo, tu não vais perceber se este corpo está em movimento. Mas atenção, há aqui uma questão. Tu poderás perceber que o corpo está em movimento por causa do distanciamento que tu vais notar em relação a ti, em relação à tua posição no espaço. Tu vais perceber que o corpo está a se distanciar, está a ficar pequeno, e tu vais perceber que ele está a ir embora, que ele está a se mover em relação a ti.
quer dizer que tu também és um outro corpo no espaço. És um outro corpo no espaço e em relação a ti temos aquele corpo em movimento. Então, para completarmos a nossa análise, tu também tens que desaparecer. Tens que sair dali para que nós possamos observar aquele corpo de forma única, sem nenhuma interferência de qualquer outro corpo no espaço, neste vazio do universo. Então, tu precisas sair, tu sais completamente e não tens localização no espaço. Sem nenhuma localização no espaço e aquele corpo está sozinho no espaço profundo. Sem nenhum outro corpo, tu também não estás presente. Apenas vamos admitir que a tua consciência existe, mas sem localização espacial. E que o espaço profundo, este vazio, esta imensidão, não tem paredes limitantes. Entretanto, aquele corpo está lá, sozinho, a se movimentar a 30 mil km por segundo. Como é que tu vais perceber que este corpo está em movimento? Se tu não tiveres um corpo como referencial, aquele corpo estará eternamente parado. Por mais que esteja a se mover a 30 mil km ou qualquer outra velocidade, sem nenhum referencial, aquele corpo estará eternamente parado nessa imensidão, nesse vazio absoluto. E será bem mais fácil perceber que aquele corpo estará eternamente parado se tu, como tu não tens presença física, não tens localização no espaço, mas de alguma maneira tu tens que estar presente para observares o facto, então o indivíduo assume a identidade do vazio absoluto, assume a identidade dessa imensidão como tal e observa o movimento do corpo, que não tem nenhum referencial, não tem nenhum outro corpo com o qual nós podemos fazer referência para dizer que ele está em movimento. E tu também te observas, não tens localização espacial, não tens, vamos lá dizer, não tens um corpo físico, só a consciência, porque tu assumiste a identidade do vazio absoluto. Como é que vais perceber que aquele corpo está em movimento? O corpo estará eternamente parado, por maior que seja a velocidade que apresente, no vazio absoluto, nessa imensidão, sem nenhum referencial físico, o corpo estará eternamente parado. Logo, o movimento ali torna-se uma ilusão. Basicamente, o movimento torna-se somente movimento na dimensão física, na dimensão material. Quando nós não temos corpos como referência, então o movimento perde a sua existência. O movimento é ilusão, mas é realidade na dimensão material, na dimensão física. Parece que nós concordamos com o Zenão. O movimento é uma ilusão. Só que nós temos vindo a abordar a questão do facto, a questão da crença, a questão da verdade. Apesar de nós fazermos essa analogia, esse estudo, essa abstração, nenhum indivíduo vivencia o facto de se assumir a identidade do vazio absoluto, da imensidão, a identidade do universo limpo sem nenhum corpo físico. Ninguém vivencia isso. Como ninguém vivencia isso, então podemos dizer que o que estamos aqui a dizer não tem comprovação factual, porque o indivíduo não está a vivenciar. Porque o indivíduo não está a vivenciar. Então surge aqui uma questão. É possível vivenciar isso? Para dirimir, de modo que o que nós estamos a abordar seja na realidade um facto. Ora, a percepção da questão do movimento como realidade ou ilusão depende fundamentalmente da nossa natureza como ser. Perceber aquela realidade de que aquele movimento é ilusão exigiria
de nós uma mudança das nossas características biológicas, nossas características transcendentais, se assim podemos dizer, toda a nossa construção como ser no universo teria que mudar de modo que nós pudéssemos vivenciar aquela dimensão para perceber se o movimento como tal é uma ilusão. Entretanto, essa alteração é um problema. É um problema que a gente vivencia aqui no nosso planeta. É um problema porque questiona a nossa própria identidade como ser. Se a gente não puder vivenciar um vazio totalitário, absoluto, para vermos que o movimento ou os movimentos dos corpos são uma ilusão, então nós estaremos permanentemente presos na situação de que o movimento é que é a vida, o movimento dos corpos físicos é que é a vida. Sem essa possibilidade de vivenciar esta identidade do totalitário, do universo, então estaremos na condição de indivíduos condicionados, indivíduos limitados, impossibilitados de vivenciar o facto do movimento que é ilusão. Pessoal, estamos juntos nessa análise. Nos próximos capítulos nós vamos entrar com mais profundidade sobre os assuntos relacionados com a identidade do ser.